Fala galera, esse é o Geolove, o canal para quem deseja aprender mais sobre o mundo em que vivemos. E o tema dessa aula é matriz energética. Se você ainda não sabe sobre esse assunto, então fique aí e assista o episódio. Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. E o tema dessa aula é matriz energética. Mas antes de começar, não deixe de se inscrever no canal, dê o seu like se você gostar desse vídeo e ative o sininho de notificações para que você fique sabendo das novidades do nosso canal. Então vamos à nossa aula. Essa aula, como eu disse, é sobre matriz energética, que está dentro do tema de produção de energia. Nós vamos fazer uma análise da matriz energética mundial e brasileira. Mas antes de começar a fazer essa análise, é importante a gente saber o que é uma matriz energética. Matriz energética é uma representação que vai mostrar as energias que são utilizadas num país, num território, numa região. Qual a quantidade de energia ou das fontes de energia que são utilizadas naquele local. Então ela vai mostrar o quanto de energia eólica, hidrelétrica, carvão, petróleo, gás natural é utilizada no determinado local. Normalmente essa matriz energética ela é demonstrada através de gráficos, que é isso que nós vamos ver daqui a pouquinho. Agora, para que serve a matriz energética? Para que serve essa matriz energética? Ela serve para planejar, para o planejamento do setor energético de determinado local, do Estado, das empresas que atuam na área de energia. Ela vai mostrar, essa matriz energética, o quanto de energia que é utilizada e o quanto precisa ser investido em energia para que continue tendo uma disponibilidade de energia suficiente para que a sociedade continue funcionando. Então, a matriz energética ela tem essa característica de mostrar para o planejador, para o Estado, para as empresas, o quanto que elas devem investir, em que fonte essas instituições devem investir. Então, essa é a importância. Mostrar o quanto que está sendo utilizado, quais as fontes que estão sendo utilizadas e quais as fontes que devem ser investidas para que haja continuidade de forma satisfatória do fornecimento de energia num determinado local, num determinado país, numa determinada região. Vamos continuar. Vamos fazer uma análise, então, da matriz energética mundial do mundo. Eu botei dois gráficos, um de 73 e um de 2016, para mostrar como que foi essa evolução, as mudanças que ocorreram na matriz energética mundial. A matriz energética mundial, você vê claramente que está muito gritante aí a diminuição do uso do óleo. Aqui, óleo equivale a, falando de petróleo. Então, houve uma queda do uso do petróleo como matriz energética. Agora, só para a gente dar uma relembrada, a matriz energética aí, ela está falando dos combustíveis e da energia elétrica, as duas coisas. De querosene, gasolina, diesel, gás natural, está falando de hidrelétrica, eólica, solar. Então estamos falando dos combustíveis que ajudam o homem a se locomover, se transportar de um local para outro, e a energia elétrica que é fundamental para o funcionamento da sociedade. E a forma de fazer essa comparação, essa medição da matriz energética é através de uma medida que é o MTOE, milhões de toneladas equivalentes de petróleo. É uma medida que é para comparar as fontes de energia. Então, para poder fazer uma comparação entre elas, eles transformam aquela quantidade de energia, seja solar, eólica, biomassa, em quanto aquilo equivaleria em tonelada de petróleo, para poder comparar todas as fontes de energia. E aí, você vê, como eu tinha dito claramente, uma diminuição do uso do petróleo, que é o que está mais gritante nesse gráfico. Por quê? Porque de 73 em diante, 73 e 79, você teve o choque do petróleo. O primeiro choque, 73, e o segundo choque, 79. E esses dois choques do petróleo, eles fizeram o preço aumentar muito. E por causa desse aumento do preço, os países começaram a investir em novas fontes de energia.
tá? Depois o preço do petróleo tem uma queda, mas esses dois choques do petróleo que ocorreram na década de 70 fizeram com que os países investissem em novas fontes de energia. Então você vê claramente um aumento do uso do gás natural, de 18,9 para 26,9. Você teve aí um aumento da energia nuclear de 1,3 para 9,8% da matriz energética. Você teve um aumento da hidroelétrica, embora muito pequeno. Você teve um aumento da biomassa também. Então você teve um aumento praticamente de todas as fontes de energia, com exceção do petróleo, que caiu muito, e do carvão mineral, que também teve uma queda muito grande, relativamente grande, né? Vamos dizer assim, muito grande, mas em torno de 5% de queda no uso de 73 para 2016. No caso do carvão, o motivo é a substituição do carvão por fontes que impactam menos o meio ambiente, que causam menos impacto ambiental, porque o carvão, além de emitir gases que vão contribuir para o aquecimento global, ele também é uma fonte, a forma de explorar, que impacta muitos locais onde se instala, porque tem que abrir as crateras para poder explorar o carvão. Isso acaba exigindo a retirada da vegetação, do solo, então causa um impacto ambiental, tanto no processo de exploração, quanto no processo de produção. E isso faz com que hoje haja uma busca por fazer essa mudança, utilizar o carvão cada vez menos e substituí-lo por outras fontes de energia. Agora vamos então ver claramente que houve um aumento do consumo de energia, da produção energética de 73 para 2016, mas que houve uma mudança dentro das fontes de energia que são utilizadas. Agora vamos ver a matriz energética do Brasil. Então, na matriz energética brasileira, você tem também o predomínio do petróleo, com 36,20%, isso aí para 2018, é um dado recente. Você vê o gás natural, que é uma fonte que aumentou muito a sua importância no Brasil nas últimas décadas, 12,9%. Você tem também carvão mineral, uma quantidade muito pequena, principalmente no sul do Brasil, que é utilizado, porque é o local do Brasil que tem mais carvão disponível. Urânio, que é utilizado para usinas nucleares. No caso, o Brasil tem duas em funcionamento, que é a usina de Angra 1 e Angra 2. Você tem outras fontes renováveis aqui num percentual muito pequeno. A biomassa, que tem uma importância muito grande no Brasil, porque ela é utilizada no etanol, tanto nos carros bicombustíveis, como misturando o etanol na gasolina. No Brasil, a gasolina não é pura, ela é misturada com etanol. E também para a utilização do bagaço de cana para a produção de energia elétrica. Então tem uma importância muito grande da produção de energia no Brasil através da cana. Hidráulica, 11,90%, ou hidrelétrica também. Lenha e carvão vegetal, 8%, já foi mais importante, mas devido ao desmatamento e também ao endurecimento das leis ambientais, você tem aí a substituição da lenha e do carvão por outras fontes de energia, mas ela teve um papel muito maior na energia do Brasil, na produção energética brasileira. E a lixívia e outros renováveis aqui, 5,80%. Aí na solar, eólica e outros renováveis, lixívia é um subproduto da produção de papel, que também é utilizado para produzir energia da biomassa, né? Utilizando o resto de matéria orgânica, no caso, esse caso da produção de papel. Então a gente tem a matriz energética brasileira. Você vê que na matriz energética brasileira também predomina combustíveis fósseis. Você tem o predomínio também dos combustíveis fósseis, dos combustíveis de matriz não renovável. Então você tem aí petróleo com 36,2%, você tem aí o gás natural com quase 13%, então já aí dá cerca de 49%, quase cerca de 49% por aí. Você junta com carvão, mais 5%, então vai dar 54%, aí urânio 50%, então em torno de 55%, 56% de matriz não renovável, em torno de 45% de matriz renovável. Então o Brasil ele tem um percentual
do uso de uma matriz renovável, de fontes renováveis, muito maior do que a matriz energética mundial. Vamos voltar lá na mundial rapidinho, e aí a gente vê claramente quando você soma 36 do óleo, do petróleo, mais 27, mais ou menos, do carvão, e você soma, do carvão não, desculpa, do gás, e você soma também os 17 do carvão, mais 9,8 da nuclear, você tem um percentual muito maior de uma matriz não renovável na matriz energética mundial do que no caso da brasileira, que usa muito mais fontes renováveis. Isso tem, claro, a ver também com as características físicas, climáticas do território brasileiro, que ajudam nesse sentido. Mas você vê claramente que o uso de matriz renovável mundial é muito pequeno, muito pequeno. Então você tem um predomínio muito maior das fontes de energias não renováveis e dos combustíveis de origem fóssil, tá? Você vê claramente. No caso brasileiro, você também tem uma predominância dos combustíveis de matriz e das fontes de energia, desculpa, não renováveis, mas você tem também um percentual grande de fontes renováveis. Agora nós vamos ver um pouco a matriz energética no caso da energia elétrica. Nós vamos ver a matriz de energia elétrica. A gente viu anterior a matriz energética, que inclui combustíveis e energia elétrica. Essa aí é uma matriz de energia elétrica, só tem as fontes que produzem energia elétrica. Aí você vê a matriz de energia elétrica do mundo e você também vê um predomínio grande também da matriz de energia elétrica dos combustíveis fósseis. 64% da energia elétrica produzida do mundo vem de combustíveis fósseis. Hidrelétrica vem 16%, nuclear 10% e outras aí 8,7%. Que aí outras você tem solar, eólica, biomassa e tal. E aí você vê claramente que se a gente somar os combustíveis fósseis com a nuclear, 75% da energia elétrica do mundo vem de fontes não renováveis. Então você tem 75% de fontes não renováveis na matriz energética de energia elétrica, vamos dizer assim, mundial. A energia elétrica que é produzida no mundo, 3/4 dessa energia, 75%, é de combustíveis ou de fontes de energia não renováveis. Então vamos lá. E agora a matriz energética de energia elétrica brasileira. Aí você vê na matriz de energia elétrica brasileira, você já vê uma predominância de fontes renováveis. Você vê que 2/3 da energia elétrica do Brasil é produzida a partir da energia hidráulica, ou hidrelétrica, ou hidrelétrica. E você vê que além da hidráulica, você tem a biomassa. Se a gente somar a biomassa com a hidrelétrica, com a eólica, com a solar, você vai ver que a maior parte da energia elétrica fornecida ou que é produzida no Brasil vem de fontes renováveis. Então, é interessante a gente ver isso. Enquanto o mundo, a maior parte das fontes de energia que o mundo utiliza para gerar energia elétrica é de fonte não renovável, e principalmente combustíveis fósseis, no caso brasileiro, a maior parte das fontes que produzem energia elétrica do Brasil são de fontes renováveis, hidráulica, biomassa, eólica, solar. Tá? Ainda tem, somando isso aí, você vai ter uma quantidade se aproximando de mais de 80% da nossa energia elétrica vem de fontes renováveis. E você tem um percentual muito pequeno de fontes não renováveis. A principal fonte não renovável, a principal fonte de energia não renovável que nós utilizamos é o gás natural, com 8,6%. Então você vê claramente a importância que tem a energia hidráulica, a hidrelétrica, para a produção de energia elétrica no Brasil. É interessante a gente lembrar aqui que essa dependência, que esse uso da energia
da água, dos rios, da hidrelétrica, ela já foi maior. Ela vem diminuindo ao longo do tempo. O Brasil vem investindo em outras fontes de energia, principalmente na energia eólica, da biomassa e no gás natural. Foram as fontes que o Brasil, nas últimas décadas, mais investiu para depender menos da hidrelétrica, já que a gente dependia muito mais dela do que depende hoje. A gente já chegou a ter na nossa matriz energética, na matriz de energia elétrica, 90% de toda a energia elétrica que era produzida no Brasil vinha de hidrelétricas, mas essa situação vem diminuindo ao longo do tempo porque o Estado, o governo vem investindo em outras fontes para depender menos dessa energia. Agora, por que, Eduardo, depender menos? Porque quando a gente depende da hidrelétrica, a gente depende muito da questão climática. E também para você construir novas hidrelétricas, leva um tempo maior do que você instalar um parque eólico ou uma termoelétrica a gás ou uma termoelétrica a biomassa. Tá bom? Então a gente viu aí a matriz elétrica brasileira. Nós vimos então, para a gente finalizar esse vídeo, que no caso da matriz energética mundial e da matriz de energia elétrica mundial, há um predomínio muito grande do uso de combustíveis fósseis e de combustíveis de fonte de energia não renováveis. No caso do Brasil, embora na nossa matriz energética, da matriz que vai juntar os combustíveis com a energia elétrica, a gente tenha um predomínio também de combustíveis fósseis e de fontes de energia não renováveis, você tem também um uso muito grande de fontes renováveis. Nós vimos que na nossa matriz energética, 55% era de fonte não renovável e 45% de fonte renovável. No caso da nossa matriz de energia elétrica, aí o negócio é bem diferente do mundo. Então você tem, no caso brasileiro, um predomínio da produção de energia elétrica a partir de fontes renováveis, como a biomassa, a hidráulica, que é a principal, a eólica e a solar. A gente vê claramente aqui, no caso brasileiro, que houve um aumento do uso de energia eólica de um ano para o outro, aqui de 2017 para 2018, e também um aumento do uso de energia solar de 2017 para 2018. Até de hidrelétrica também, das hidráulicas aqui, também houve um aumento. E é interessante que houve uma diminuição de um ano do petróleo, houve uma queda, e do carvão também houve uma pequena queda, e do gás natural também houve uma queda aqui do uso do gás. Então você vê que, no caso da nossa matriz de energia elétrica, há um predomínio, há um grande uso de fontes renováveis para produzir a energia elétrica que a gente utiliza no nosso dia a dia, ok? Isso tem a ver, claro, com as possibilidades do Brasil. O Brasil tem um grande território que ajuda a utilizar, por exemplo, a biomassa, a plantar espécies que vão ser importantes para a geração de energia, para a produção de etanol, de biodiesel. Você também tem um clima muito úmido que possibilita o uso da energia hidrelétrica associado, claro, ao nosso relevo, que é um relevo predominantemente de planalto. Isso também ajuda a nós termos essa possibilidade de ter hidrelétrica. O Brasil é um país que tem algumas regiões que também tem muito vento, também possibilita o uso da eólica, e nós temos um potencial muito grande de produzir energia solar por causa da nossa condição de uma grande parte do ano estar com uma insolação que permite a captação da energia para a produção de energia a partir do sol, tá bom? Então essa é a nossa aula sobre matriz energética. Eu espero que vocês tenham entendido essa aula. E se vocês gostaram, dê o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e abraços, saudações geográficas, até a próxima aula.